Olá, bem-vindos ao Araçatuba SA dessa semana. Um programa que eu sempre gosto de fazer é quando a gente traz para a mesa pessoas que não somos donos propriamente ditos do negócio, mas que mesmo assim são empreendedores dentro de um negócio, que querem ver aquele negócio crescer e trabalham para isso. Então é com muito prazer que eu trago aqui hoje, nós trazemos, né, Caíto? Isso aí. Eu, Caíto, aqui na mesa, trazemos a Juliana da TCNB Condo, uma empresa que agora está muito em moda por conta até das questões trabalhistas que existem nas questões aí de casa, que você tem a empregada doméstica agora com vários PEC, direitos, né, das domésticas, a nova PEC das domésticas. Caíto, a palavra está contigo. Legal. Obrigado, Rodrigo. Bom, é sempre massa demais estar aqui, né? Os papos são sempre quentes e não vai ser diferente hoje com a Juliana, né, Juliana? Agora, assim, antes da gente entrar na seara, né, do negócio, né, que é uma onda que já vem acontecendo e aqui agora em Araçatuba, bem representada pela TCNB Condo, Juliana, tem uma historinha aí, né? Você não é de origem empreendedora, assim, natural. Isso aconteceu. Não. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, eu sou advogada. Advogada? É daqui de Araçatuba? Sou de Araçatuba, isso. Nasci Formada daqui. Aqui também? Formada na Toledo. Sou advogada há 10 anos. Ok. E na busca aí de trabalho, né? De ter uma oportunidade. Você já vinha advogando, né? Isso. Eu tenho ainda alguns processos, né? Okay. Continuo advogando. Tá. Mas... Na procura, né, de oportunidades, eu fui fazer uma entrevista no grupo Tecnobens, e, na verdade, surgiu uma oportunidade jurídica e depois surgiu essa oportunidade da Condo. Legal. E me foi proposta e eu falei, estou disposta a encarar o desafio, né? Legal. E a gente iniciou, foi assim que eu entrei na empresa. Mas a curiosidade é assim, puxa vida, você tinha uma oportunidade que era na tua área de trabalho, você podia continuar ali num bom arroz com feijão que você, né, já fazia. Mas o que fez brilhar teu olho e criar coragem no coração para mudar o... Na verdade, assim, o mundo jurídico acaba muitas vezes sendo ingrato com o profissional, né? O profissional que batalha, às vezes, nem sempre ele é bem sucedido. Então, você começa a procurar outras oportunidades de crescimento, né? Então, assim, eu sempre gostei da advocacia, eu continuo trabalhando, né, com a parte jurídica, né, dentro da empresa, trabalho com contratos, parte de RH, mas, assim, agora é um espectro maior, né? Entendi. Então, assim, na verdade, foi oportunidade mesmo. Você quis arriscar uma coisa nova. Isso, de arriscar. Me diga uma coisa, Juliana. Para que os nossos telespectadores entendam, o que é a TCNB Condo? Ela é uma empresa do quê? Marido de aluguel, é isso? Hoje a gente pode dizer que ela é mais do que marido de aluguel, né? Porque ela atende não só aquilo que o marido faz, mas que o filho, a mãe... O que deveria fazer, né? O que deveria fazer. Muitas vezes não faz, né? E que o filho e outras necessidades de uma residência e até mesmo no âmbito comercial, porque a gente atende tanto residencial quanto comercial, é manutenção. Entendi. Manutenção comercial e residencial. Certo. No caso de marido de aluguel, as empresas que existem hoje trabalham com serviço de encanador, eletricista, talvez carpintaria, não sei, não tenho essa noção, e pintura, provavelmente. Além disso, a TCNB Condo presta esses serviços e se presta o que além que você disse que além disso, ela não é só marido de aluguel, o que mais que ela faz? Sim, hoje a gente trabalha com a parte de elétrica, hidráulica, carpintaria, nós temos também pedreiro, técnico em informática, que seria aí a questão do filho ajudando o pai, né? Quem nunca viveu? Ô filho, vem cá, vem me ajudar aqui que eu não estou conseguindo ligar esse computador. Faxineira, arrumadeira, passadeira e serviços gerais. Eu preciso de uma instalação de uma cortina. Entendi. A TCNB Condo faz. Entendi. Eu preciso da instalação de um quadro. Nós fazemos. Um varal. Limpezas de caixa d'água. Então, assim, serviços em geral que muitas vezes a pessoa não tem tempo de fazer, disponibilidade por trabalhar, e a gente acaba suprindo essa necessidade. Não tem tempo ou habilidade, né? Porque é até engraçado. Assim, outro dia eu fui fazer um furo lá em casa, primeira vez que eu fui pegar uma furadeira, né? Meu sogro que estava me ensinando, eu peguei assim, rapaz, eu apertei o botão da furadeira antes de encostar,
quase que eu fiz uma assinatura assim, no azulejo. Então tem que somar essas duas coisas que é coisa importante. E me diga uma coisa, você disse que a TCNB Condo faz parte de um grupo, então provavelmente o recurso veio, óbvio, desse grupo não é uma questão difícil de entender. Agora, o que é gerir uma empresa que não é sua? Assim, rapidamente falando. Na verdade, assim, eu estou bem maravilhada, né, com esse mundo. É totalmente diferente do que eu estava acostumada a viver, né, a trabalhar. Deixa eu só tentar agregar. A partir de quando começou a TCNB Condo? Que você entrou nesse mundo? Em fevereiro. Em fevereiro desse ano? Ah, então eu super recente, legal. Super recente, interessante, isso. Bacana. Então, assim, quem estava acostumada a 10 anos de advocacia, de repente mudar e gerir pessoas, né, cuidar de um negócio que não é meu, mas que na verdade eu, assim, abracei como meu, porque eu acho que quando a gente se dedica a um trabalho, você se dedica de coração ou não faz. Foi o que, assim, o que eu conversei na minha entrevista foi justamente isso. Falei, eu estou disposta a vestir a camisa e encarar o desafio mesmo, porque se for para fazer mal feito, nem iniciaria. Legal. Então, assim, resumidamente é isso. Passei a não dormir, como, como o presidente me fala, e ter ideias a todo momento, e inclusive descobri um lado que talvez estava adormecido. Eu até tinha, mas não tinha conhecimento dele. Que é esse perfil empreendedor. Sim, sim. Só para a gente ter uma noção, para as pessoas terem uma noção de como vale a pena investir, então, em gestores externos para os seus negócios, isso eu acho muito interessante do nosso bate-papo de hoje, é o que você mudou desde que você entrou, que vamos dizer, que os donos não tinham feito e que você já fez. Nós aumentamos a carteira de clientes, né? Deixa eu saber, porque assim, até a TCNB Condo já existe há mais tempo, né? Já existe há mais tempo. Entendi. Você entrou agora em fevereiro, então já é interessante. Sim, a gente deu uma mudança, assim... Uma repaginada na... Sim, uma repaginada, vamos dizer, de 180 graus para modificar, né? Nós aumentamos a carteira de clientes, que a gente tem os clientes fidelizados, né? Que pagam uma mensalidade por mês para a empresa e por conta disso eles têm a prestação de serviço com um preço bem inferior que ao preço do mercado. Entendi. E é um valor ínfimo também da mensalidade. A mensalidade seria o quê? Somente para você garantir a prestação do serviço para esse cliente que está pagando com preços diferenciados, bastante diferenciados. Quem são seus principais concorrentes hoje? Hoje a gente pode dizer que é o Doutor Resolve, né? Que a gente tem uma franquia aqui em Araçatuba, e o Pra Que Marido. Tá. Isso, e já tem pessoa jurídica. Isso. Tem em Birigui. Birigui. Isso. Tá. E tem as pessoas físicas também, né? Que prestam serviço de... Os profissionais liberais. Isso, de maneira informal, né? Isso. Eu acho que a gente poderia terminar esse primeiro bloco e chamar o segundo bloco, mercado, uma pergunta da seguinte maneira. Essa concorrência, né, que é o mercado, a concorrência das pessoas físicas, ela é justa? Ela é justa no sentido, muitas vezes a pessoa trabalha na informalidade e não carrega o custo Brasil por trás dela. Então a gente deixa essa pergunta para o próximo bloco, para a gente iniciar o próximo bloco. E aí, Juliana, é fácil competir com a pessoa física sendo uma pessoa jurídica? Até o próximo bloco. Bem-vindo de volta ao Araçatuba SA. Nesse segundo bloco, bloco mercado, nós vamos querer a resposta da Juliana com relação à pergunta deixada no primeiro bloco. E aí, Juliana, como é que uma empresa compete em pé de igualdade, ou se é possível competir em pé de igualdade com a concorrência na pessoa física que muitas vezes não emite uma nota fiscal ao prestar um serviço? É possível isso? Não, é plenamente possível. É até engraçado isso, porque às vezes o cliente liga para fazer um orçamento e quando a gente passa o valor do serviço, nossa, mas é mais barato ou é diferente do preço de um profissional informal? E a gente, na verdade, a gente trabalha com toda a carga tributária, a gente emite nota, prestação de serviços, tudo de maneira correta e mesmo assim a gente consegue fazer um preço justo que caiba no bolso do cliente. Mas por quê? Nós temos uma gestão para isso. Ou seja, o segredo estaria na gestão do tempo. Provavelmente é isso, porque não teria outra maneira. Sim, o nosso profissional ele acaba não ficando ocioso, porque ele não ganha por hora trabalhada. Ele é um profissional da empresa, um colaborador contratado,
e ele atende o cliente. Então, na verdade, a agenda dele, nós é que controlamos na parte Certo. interna. E aí, diariamente, são passadas as tarefas. Entendi. Então, acaba não vinculando o profissional com o cliente, que é a maior dificuldade que as pessoas hoje encontram nisso, né? Entendi. Eu tenho muita reclamação no sentido de que, olha, eu já liguei para 3 profissionais, marcaram e não compareceram. Que também é muito comum, né? Que é Sim. muito comum. Então, assim, o comprometimento que a gente tem com o cliente, eu acho que, assim, é a base do negócio mesmo, né? A gente atende com hora marcada, sempre com agenda, até para que o profissional não fique ocioso. Entendi. Então, além de você ter competitividade em preço, né, com relação Sim, à concorrência, você também tem sim. um quê de atendimento diferenciado, Sim, né? Você tem com o esse diferencial de que o cliente ainda tem a garantia do serviço, né? Porque Entendi. Tem garantia. Sim, O serviço ele tem sim. garantia. E a garantia é respaldada pela Combo Sim. e não pelo profissional que realizou. Sim, é isso Até uma mesmo. questão, acho que isso é uma questão Entendi. até da personalidade jurídica da empresa, né? Ela tem responsabilidade pelo serviço prestado. E você disse que existe um diferencial entre a TCNB Condo e as concorrentes pessoa jurídica, que seria, vamos dizer, o mensalista. Sim. O que é esse mensalista? Porque muita gente vai falar assim, mas por que eu vou pagar uma mensalidade se a hora que eu preciso do serviço, eu tenho esse serviço e pago pelo serviço? Existe alguma vantagem, algum benefício nisso? Sim, a vantagem é grande, né, para o cliente mensalista. Ele se fideliza à empresa, paga um valor simbólico, que é uma taxa de adesão e mais a E mensalidade. o que é essa mensalidade? Muito caro? Não, pessoa física R$20 e a pessoa jurídica R$50. E por conta E aí, disso ele tem um valor diferenciado na prestação de serviço. E aí, quer dizer, todo esse rol de serviços. Todos esse rol, Entendi. todos esses serviços, todo esse rol. Mesmo a empresa que talvez não precise de uma passadeira, se precisar, ele teria uma passadeira, por Teria exemplo. uma passadeira, sim. A faxineira, a arrumadeira, todos os serviços. E nós temos também a parte de monitoramento de câmeras por celular, acesso remoto. Ok, legal. E como é que funciona isso? Porque isso no mercado, provavelmente vamos dizer, as concorrentes que existem no mercado não oferecem esse tipo de serviço. É Sim. isso? Pelo menos eu acho que não. Na verdade, se o cliente tiver um celular compatível com o sistema Android ou iOS da Apple, ele consegue acessar a câmera em tempo real e visualizar o que está acontecendo ali. Entendi. Então ele escolhe um ambiente da sua residência ou vários ambientes que ele queira, nós instalamos a câmera E aí, no caso, e tem ele consegue acessar isso via internet. Entendi. Aí para cada câmera deve ter um valor também, é isso? Cada câmera instalada e você vai adicionando, etc. Sim, tem o valor é diferente. E essa câmera, a pessoa compra ou não? Não, a câmera é fornecida em sistema de comodato. Certo. Nós fazemos um contrato de 12 meses. Bom, eu sou cliente, eu não sei se a câmera vai comodato. conseguir pegar, mas eu tô com a Luísa, minha lá. filha aqui, ó, olhando Você pra ela acompanha agora. tudo, né? Dá pra acompanhar tudo. Legal, que bacana. E tá se mexendo no berço e a babá não foi lá. E tá chorando. E tô ficando preocupado. Não, mas a babá já tá chegando lá. Legal. E essa é uma questão interessante. O mercado hoje em dia, ele solicita esse serviço? Eu vou até agora perguntar. Eu falei, eu tô com uma babá em casa. Daqui uns dias a TCNB Condo vai oferecer um serviço de babá, porque hoje em dia está muito caro você manter um funcionário para si só. Ou você acha que o serviço de babá vai ser totalmente substituído pela creche? Creches de alto nível, claro. Mas você acha isso? Não, na verdade tem uma tendência aí de mercado e a gente está andando conforme o mercado está exigindo, né? Hoje, por conta da mudança aí da PEC, das faxineiras, né? A procura está sendo bem grande, porque o cliente, na verdade, ele não quer o comprometimento, o vínculo jurídico com o profissional. Então, ele vai lá, presta o serviço e esse vínculo acaba sendo da empresa. Ele é um funcionário da empresa e não do cliente, ele não tem vínculo com o cliente. Entendi. Então, é um diferencial. E essa é uma coisa até interessante. Eu vou pegar um pouquinho do que você falou da PEC e voltar no que a gente começou aqui no bloco, de falando assim, de você competir com quem é informal
com profissionais registrados. Hoje você tem quantas pessoas registradas lá? Hoje nós temos 13 profissionais. São 13 profissionais. Isso. Né? E a maior parte deles está em campo, né? Isso, a maior parte operacional. São exatamente os Sim, prestadores de serviço. são os prestadores de serviço. Então, além de tudo, você está gerando emprego formal também. Tá Sim. Né? Agora, eu tenho uma informação aqui privilegiada, viu, Caí? Da presidência do grupo, que existe um desafio para a empreendedora que está dentro da Juliana aí, que é o seguinte, é transformar a TCNB Condo numa rede de franquias, assim como as concorrentes que estão aqui hoje são franquias da rede principal. Como é que você vê esse desafio, Juliana? Porque esse é um desafio que poucas pessoas passarão pela vida. E eu acho que vale a pena dividir isso daí, né? Essa futura experiência, essa experiência que você está começando a escrever. Sim, na verdade a gente tem esse projeto, né, de médio a longo prazo aí, para começar a franquear a TCNB Condo. Em outras cidades. Em outras cidades. Mas, assim, na verdade o próprio mercado exige isso, né, por conta de não termos profissionais, às vezes tem os profissionais capacitados, mas por questão de gestão mesmo, de tempo, de horário, ele não consegue atender uma gama de clientes que, na verdade, a gente acaba conseguindo por ter essa gestão. É um desafio bem grande e, na verdade, a gente está trabalhando em cima disso. E tem havido solicitações para que se atendam em outras cidades? Sim, sim. Algumas cidades aqui da região acabam solicitando. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, como é que funciona a prospecção de novos clientes? Vocês que fazem um trabalho proativo de visitar, etc., ou isso já tem vindo mais espontâneo? Está mais acontecendo de um cliente indicar para o outro. Na verdade, a gente não teve ainda tempo hábil de divulgar a informação, né? A gente está trabalhando com a parte de marketing, mas hoje a divulgação está sendo feita mesmo de cliente a cliente. Entendi. Interessante. Perfeito. Eu gostaria de encerrar esse bloco e ir para o bloco Pimenta, onde nós vamos espremer a Juliana, porque aqui ela faz parte de um grupo que eu conheço bem, então nós não vamos espremê-la. E a primeira, para a gente ir para o próximo bloco, eu gostaria de espremer no seguinte sentido. Você falou sobre franquia, e eu sei também que essa questão da franquia vai passar por uma consideração bem característica da TCNB Condo, que só serão franqueados em outras cidades engenheiros. Sim. Existe uma razão por isso, que está relacionado à questão de responsabilidade civil sobre obras civis. E a gente viu no Rio de Janeiro, há pouco tempo, um pedreiro que é um profissional qualificado da construção civil, foi fazer uma reforma num prédio próximo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e derrubou o prédio. E no final das contas, o síndico só não foi levado ao processo porque ele faleceu por estresse. É o caso do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de deixar uma pergunta para o próximo bloco. A TCNB Condo está preparada hoje? Ela existe? Ela está regulamentada no CREA? Ela tem essa responsabilidade civil? As concorrentes estão também com essa responsabilidade civil? Como que vai funcionar esse crescimento a nível Brasil com essa questão de responsabilidade civil nas obras civis? Até o próximo bloco. De volta ao terceiro bloco do Araçatuba S.A., bloco Pimenta. Esse eu gosto, né, Caíto? Esse bloco é bom. Esse aí... Não é porque tem esse bloco aqui que, quando a gente passa na rua, o pessoal que assiste fala, não, vocês estão pegando muito mole com o pessoal lá. Tá só dedo de moça, né? Não, bota uma malagueta aí. Uma malagueta no trem, exatamente. Não sei como é que chama aquela pimenta mexicana nervosa, mas tem uma que é aquela que nós temos que começar a usar aqui, viu, Caíto? Bom, mas brincadeiras à parte, Ju, a questão toda é a seguinte... Uma das coisas que está no mapa de crescimento da TCNB Condo é franquias e franquear, os donos dessas franquias serem engenheiros responsáveis por ela, por conta do que aconteceu no Rio de Janeiro. Por exemplo, né? Porque já teve caso em São Paulo, as reformas né? Normalmente são... Exatamente. Sim. Precisa de um responsável técnico. Sim. Eu gostaria de saber então aqui o seguinte, as empresas concorrentes que existem hoje no mercado, elas estão trabalhando com isso? Você tem conhecimento disso? Ou como é que o CREA se posiciona a respeito disso?
A gente tem conhecimento de que as concorrentes, na verdade, não possuem registro no CREA. E isso é de conhecimento público, né? No site do CREA você consegue acessar, tem um link lá que é consulta pública. O site do CREA é creasp.org.br, eu sei porque eu uso bastante, sim, isso, né? Sim. E na aba consulta pública você consegue ver se a empresa está cadastrada ou não no CREA. Porque não adianta nada, porque no caso de franquia, e aí você pode me ajudar, Caíto, as franquias são CNPJs locais. Exato. Cada franqueado é um CNPJ. É um CNPJ. Que tem que ter um responsável. Um responsável técnico, certo. sim. E a Condo tem esse responsável? Tem, nós temos o engenheiro civil, que é o responsável técnico. Por que dessa responsabilidade? Porque hoje é complicado a gente fazer uma mudança numa residência ou mesmo num imóvel comercial sem saber o que aconteceu lá, quem projetou, como está, como não está. A parte estrutural, né? A parte estrutural. Então, às vezes, simplesmente rasgar uma parede, você causa danos ao imóvel e a responsabilidade disso, né? Isso é até uma coisa interessante, você falou de rasgar a parede, é uma coisa, né? Aqui em Araçatuba está ficando cada vez mais comum, inclusive o sistema da alvenaria estrutural. Que foi meu mestrado e meu doutorado em cima disso, você tem, né? Papo na Isso é fato. Então você pega alguém que não conhece, que não sabe disso, eu conheço uma pessoa que construiu uma alvenaria estrutural e o cliente, né, apesar de informado, etc., acho que não captou a mensagem, foi lá e passou a regra. Às vezes o cliente fala, não, mas é só para fazer um rasgo na parede para colocar uma luminária, mas o que isso vai representar, né? Então a gente tem um engenheiro responsável conhecendo o sistema construtivo, ele consegue tem que conhecer todos os sistemas construtivos, porque ele tem que estar habituado, por exemplo, se for... Minha pergunta é na questão de negócios, de crescimento, essa parte técnica é o seguinte, eu imagino, então vamos franquear Birigui para um engenheiro responsável. Esse engenheiro vai ter que vir até a sede da Condo e aprender algumas lições sobre todos os sistemas construtivos ou sobre todos os sistemas estruturais? Porque cada sistema estrutural tem a sua peculiaridade. Né? Sim. No caso da alvenaria estrutural, você não pode fazer rasgos em algumas... Você tem que conhecer o projeto estrutural para saber quais paredes têm função estruturais e quais não têm. No caso, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi num prédio convencional. O cara foi lá e me cortou um elemento estrutural, pode ser um pilar, uma viga, que levou o prédio ao colapso. Né? E o que é pior, o que muita gente não sabe, agora eu vou deixar uma dica aqui. Você não pode colocar tudo o que você quer em cima da laje da sua casa. Os cálculos estruturais permitem você colocar 200 quilos por metro quadrado. Uma vez, eu conversando com uma amiga, eu falei, eu não posso botar uma piscina aqui na minha sala? Eu falei, pode, 200 milímetros de lâmina d'água só. Ou de 1 metro de lâmina d'água, você não pode, vai dar 1.000 quilos por metro quadrado. Você derruba o prédio. Então, essas questões... Está na agenda dessa TCNB Condo, na hora de franquear, porque eu acho que essa é a grande responsabilidade dentro desse negócio. Eu acho que esse é o nosso diferencial, né, das outras empresas intituladas aí marido de aluguel, ter realmente o profissional... Eu acho que a questão certa, são maridos de aluguel, não são profissionais de aluguel, porque o marido só faz, quando vai fazer coisa em casa, já viu. Né? Bom, eu nem mexo mais com isso, porque se vou fazer um furo, acontece o que aconteceu contigo. É assinatura, né? Você marca a parede. Mas está na agenda, então, isso? Isso. Nosso diferencial é justamente franquear para profissionais capacitados, engenheiros civis, no caso. Perfeito. Então, e aí eu queria retomar aquela questão, né, que eu até coloquei no bloco anterior, estava falando, né, do caso da PEC das domésticas, né, e estão falando aqui de responsabilidade técnica, né, num primeiro momento, que assim, o engenheiro, o líder principal do negócio é o engenheiro, alguém que conhece de estruturas e vai tomar as decisões e vai respaldar o cliente com relação, né, a isso. No entanto, tem uma questão que vai além disso, né, Rodrigo? Sim. Que é, por exemplo, a questão de responsabilidades trabalhistas, por exemplo, né, que são super pesadas. Então, vocês têm aí, por exemplo, quando uma pessoa contrata um profissional autônomo, vamos dizer assim, que não tem registro, não tem etc., se acontece um acidente de trabalho, pode dar encrenca para quem contratou, por exemplo. Nesse caso, você está puxando a encrenca para o seu lado. Sim. Né? Porque você tem a responsabilidade é toda da empresa. Exatamente. Então, você tem a questão trabalhista e tem a questão ainda técnica, que é o seguinte, não adianta também eu ter o engenheiro se essa equipe também não é preparada. Né? Sem não dúvida. Tem esse negócio, não é preparado com relação a equipamento de segurança e por aí vai. Né? Então, fala um pouquinho sobre esse desafio que você está puxando, a responsabilidade que vocês estão puxando para vocês. Sim, na verdade a responsabilidade é nossa, porque o profissional é nosso.
O cliente, ele apenas contrata a prestação do serviço. Então, assim, na verdade, acaba facilitando para o cliente que não quer saber de dor de cabeça e não quer vínculo nenhum com Até o profissional. Porque você é advogado e você sabe, Sim. né? Normalmente as leis do Brasil Sim. são, cara, dá margem para você interpretar tudo. Sim, Né? tudo Quase pode, tudo, né? Ou Sim. tudo ou nada pode, né? Dependendo da perspectiva. Né? Então, assim, às vezes você pega, muita gente assim, até assustada com essa PEC, fala, já nem vou manter mais uma doméstica registrada em casa, porque eu nem sei o que pode dar. Sim, às vezes fica com preocupado por certeza. conta disso e prefere terceirizar o serviço. Sim, e aí entra a TCNB Condo, né? Na verdade, a gente vai suprir essa deficiência para as pessoas que não querem vinculação. A gente tem o profissional, vai prestar o serviço sem vínculo algum com o cliente. Pra vocês, o vínculo é da empresa. Chega a ser uma oportunidade de mercado, de negócio, essa PEC? Sim. Legal. Sim, eu porque... até fazer essa pergunta também, porque Sim. a Condo, num primeiro momento, seria um marido de aluguel. E hoje Sim. ela está com muito chamado da esposa de aluguel, que Sim. seria... Entendi. Então, A faxineira, a passadeira, né? Que é uma dificuldade do mercado mesmo, né? Você considera isso como algo que você imprimiu à empresa, você, Juliana, somado a oportunidades que o Brasil Sim. é uma questão simbiótica aí do processo? Eu, como pessoa, né, vi a necessidade também, né, do mercado. Nós, mulheres, trabalhamos, temos filhos e a gente precisa de uma pessoa para auxiliar. E a dificuldade está em captar esse profissional no mercado. Então, esse é um outro... Então, assim, foi uma oportunidade que a gente viu de expandir. Entendi. E, ao mesmo tempo, com essa PEC, de tirar a responsabilidade do cliente e manter só com a empresa. Então, assim, até para dar uma apimentada, dá para tirar a responsabilidade do cliente? Ou seja, vão dizer que tem o serviço de faxineiro e de passadeira na casa de uma pessoa. Sim. O que vocês fazem para se proteger para depois essa pessoa, se porventura, né, entrar com um processo trabalhista e tal, colocar vamos dizer assim, a cliente ou o cliente como corresponsável? Acho que é. Sim, é isso mesmo. Nós temos um cronograma de trabalho e também um termo de responsabilidade. A gente sempre solicita que o cliente esteja presente na prestação do serviço. Ok. Mas eu acho que a pergunta é assim, se a gente mandar 2 ou 3 vezes uma mesma faxineira para a mesma casa do cliente... Não pode também não pode gerar vínculo. Não. Sim, entendi. Teria que imaginar uma agenda, então, provavelmente é isso. Sim, nós temos mais de um profissional, né? E, na verdade, há uma rotatividade na prestação do serviço. Entendi. Então, nem sempre o profissional que foi essa semana vai ser o que irá na próxima semana. Entendi. Então, acaba não criando vínculo mesmo. Então, existe essa preocupação na agenda, Sim, que é não permitir existe. E aí, se o cliente... Então, vou fazer uma pergunta para a gente começar o próximo Boa, bloco, você puxa ela depois, mas eu vou deixar essa pergunta. E se o cliente quiser sempre o mesmo prestador de serviço porque ele pegou confiança? A empresa vai dizer não, vai dizer sim? Como é que vai tratar essa questão? Fica para o próximo bloco, o bloco Tendências. Até lá. Até lá. Olá, bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., aqui com a Juliana Figueiredo e também com o Rodrigo, né, Rodrigão? É isso aí, sempre um prazer estar contigo aqui, Caio. Sempre muito bom estar aqui. E agora no bloco Tendências, eu vou puxar a pergunta que o Rodrigo colocou muito bem no bloco Pimenta, então fica um restinho de pimenta aqui, para aquela sementinha final para você morder, viu? Continua, né? Que o Rodrigo comentou o seguinte, tá legal, você expôs a estratégia da Condo para não gerar risco de vínculo empregatício, ou né, o risco trabalhista por parte do cliente. Mas e se o cliente, porventura, por N motivos, quiser sempre o mesmo profissional, né, fazendo aquele tipo de serviço, e aí, sei lá, 3 vezes ou 4 vezes por semana na casa dele, por questão de afinidade, por exemplo? Sim. Qual que é a estratégia da Condo para lidar com essa questão? Nós não temos vinculação alguma com o profissional. O nosso contrato de prestação de serviços... Com o cliente, você diz? Com o cliente. Ah, tá. Você não vincula não o profissional ao cliente. Entendi. Isso. O contrato de trabalho... Nem que ele queira. Tá. Porque senão eu acabo desvirtuando Entendi. a função e a missão da empresa, né? Até porque, vamos pensar, imagino que a PEC da doméstica exige, por exemplo, o registro de ponto, sim, né, vamos dizer sim. assim. No caso, o ponto, não sei se vai ter o ponto, seria sim. sempre senão acabaria utilizando... na sede da empresa, entendi. Seria senão ele acabaria desvirtuando, né, a finalidade para ter um funcionário diariamente ou constantemente, sem ter que arcar com os ônus dessa contratação. Bom, uma pergunta me ocorreu agora, também apimentada, eu vou ter que fazer. Não tem jeito, né? Tem jeito, começa a apimentar, pimenta quando passa sabor, você põe mais um pouquinho mais. Já queimou mesmo, né? Já queimou. Bom, e a questão
de um cliente maltratar um servidor? Isso eu nunca parei para pensar. E aí? Como é que funcionaria isso? Já pensou sobre isso, Juliana? Sim, nós temos a responsabilidade aí civil e penal, né? Independente de ele estar prestando um serviço, o serviço é direto para o cliente. Então, o vínculo ali, como se diz? Vamos dizer que a relação existe entre eles. E ele, na verdade, vai também se responsabilizar por aquele tratamento. Não é que a empresa assume todos os riscos, assume na parte trabalhista. O que compete a ela, né? O que compete é ela. Agora, a parte de maltratar, um assédio moral, isso daí vai haver responsabilização também. Por parte, e a empresa vai ajudar o funcionário a responsabilizar, lógico, tá certo. Tem um trabalho, de repente, até de orientação, muitas vezes, ao cliente, né? Acho que isso é um lado que também, às vezes, é importante. Pô, né? Pô, isso não é correto e tal. Mas indo para outras vias, né? Porque isso acontece mesmo. Exatamente, é uma coisa que tem que se preocupar. No caso, que nós estamos no bloco Tendências, então vamos perguntar aqui para a Juliana. Como é que você está vendo, Juliana, aí dentro da sua gestão, o seu aumento de faturamento tem acontecido? Você está acreditando em Araçatuba? O mercado está melhorando? Como é que você vê isso? Não, eu acredito sim no mercado. Eu acho que tem ainda, né, dá para a gente crescer bastante aí. O mercado está possibilitando isso. A gente vai trabalhar mais com a parte de divulgação, porque existe uma deficiência, né? Embora você tenha N profissionais de cada área, nem sempre ele é adequado para prestação de serviço numa residência, num comércio. Muitas vezes ele é acostumado com obra, não é acostumado com um cliente, residência. Uma coisa que eu estou parando para pensar agora, que talvez seja uma vantagem nessa questão de você ter um pool de serviços a oferecer, é porque às vezes você conhece um eletricista, mas não conhece uma passadeira. Sim. Às vezes você conhece uma faxineira, mas não conhece um encanador. Né? Às vezes você conhece E você, enquanto empresa que agrega tudo isso num único telefone, por exemplo, de contato, é um facilitador, né? Eu só preciso conhecer uma empresa para ter tudo que eu preciso. O cliente tem acesso a tudo isso. E aí eu pergunto assim, com relação à tendência, na visão de quem criou, de quem idealizou, até da concorrência, a gente já teve um pré-contato com o cara que criou o Dr. Resolve, né? Assim, um pré-contato, que é um cara genial, o Davi Pinto, né? Um cara que é empreendedor e que entendeu de uma tendência que eu acho que é... Uma hora chegaram e disseram para as incorporadoras do Brasil, precisamos construir um Brasil. E ninguém olhou para assim, precisamos manter um Brasil operando. Sim. Ou seja, você constrói algo, você precisa dar manutenção naquele algo. Então você acha que é uma tendência o aparecimento de novas empresas como a TCNB Condo, por exemplo? Sim, é uma tendência no mercado, sim. Porque a gente tem que manter aquilo que está sendo... A construção civil hoje está em alta. Mas quem que vai garantir essas obras? Quem que vai manter essas obras? A gente já trouxe para essa mesa aqui o João de Deus, que a gente discutiu muito sobre garantias na construção civil. Justo. Por exemplo, um piso tem garantia de 2 anos. Uma pintura tem garantia de 1 ano. E assim, algumas coisas que tem essa de garantias. Como é que a Condo vai trabalhar em cima dessas garantias? A gente sempre trabalha para garantia maior. Vamos dizer assim, os 5 anos. Essa garantia pode ser terceirizada para a Condo. Ela assume o risco de eventuais problemas. Né? Isso pode ser feito durante a obra. E já vai fazendo a manutenção com os profissionais capacitados. Na parte de elétrica, hidráulica e carpintaria, a gente vai prestando os serviços. E garante o pós-obra também. Esse também é um dos serviços que nós fazemos. Que é o lance de botar a cabeça no travesseiro, né? Porque sim. A gente não quer ter dor de cabeça com obra. Porque hoje se preocupa só em construir, mas não se pensa no que vai acontecer futuramente, né? Ou seja, uma pessoa que esteja construindo, então, uma casinha, ela pode ligar, por exemplo, e tenha lá o projeto de elétrico e hidráulico dessa casa, mas não tenha um encanador e um eletricista. Está na fase de construção, ele pode contratar a Condo, por exemplo? Pode, a gente trabalha também por sistemas de empreitada. Certo. Não precisa pagar o mensal, é não, isso? Não. A gente atende os clientes, né? A gente denomina de clientes avulsos, que são aqueles que não são fidelizados. O preço é um preço de mercado competitivo, muitas vezes até
com o diferencial de que você vai ter a garantia, a nota fiscal, tudo certinho. E também a gente faz o serviço por empreitada. Entendi. Olha, eu preciso construir uma casinha para o meu cachorro, um exemplo. Entendi. A gente vai lá, dimensiona, faz o custo disso, né, para o cliente, o tempo de duração da obra. E a gente trabalha também com isso, com a empreitada. Entendi, legal. E aí, até aproveitando esse gancho dessas tendências, a gente está falando bastante de pessoa física aqui. E a gente conversava aqui nos bastidores, né, Juliana, a respeito também do avanço dos clientes pessoas jurídicas. Você comentou que a maior parte dos clientes hoje são pessoas físicas, né? No entanto, pessoa jurídica também está começando a crescer. Então, assim, dentro desse escopo aí de pessoa jurídica, a gente falou também sobre o lance da administração de gestão de condomínios, Sim. que é uma coisa que está ficando cada vez mais comum, né? A profissionalização da gestão de condomínios em grandes cidades, né? Pega São Paulo, Jundiaí, Campinas e por aí vai. Você vê como uma tendência de crescimento por aqui também? Sim. É uma tendência, né? A Araçatuba e região aí, os condomínios estão crescendo, né? A gente está aí com bastante lançamento de condomínios. E hoje a preocupação é tirar o foco do condomínio, né? Terceirizar isso para que haja uma gestão eficiente mesmo, né? Ainda tem um pouco de paradigma aqui, principalmente no interior, né? Há uma resistência, sim. Mas se, por exemplo, algum síndico vai falar, meu, interessante isso. Sim. E vem e corre atrás da TCNB Condo. Sim. Já teria alguém para prestar esse serviço? Sim, a gente tem já está estruturado para isso? Sim, já está estruturada para isso. Entendi. E aí faz toda a gestão do condomínio, é o papel do síndico. Sim. Ao invés de ter o síndico... Vai ter que ter uma figura do síndico, provavelmente. Sim, vai ter que ter. Para ter o contato. Para ter o contato. Sim, as assembleias continuam existindo, né? Ok. Mas a prestação de serviço é totalmente terceirizada para a TCNB Condo. Entendi. Então não haveria vinculação do profissional com o condomínio. Tá joia. Bacana. E aí fica já com todo esse rol de serviços. Sim, né, acesso a todos os serviços. Legal, bacana. Acho que é isso, né, Rodrigo? Vamos encerrando esse bloco tendências, né, Caíto? Para a gente ir para o bloco de encerramento, nós já vamos querer conhecer um pouquinho mais da Juliana, a mulher, mãe, gestora à frente de um negócio que mexe com gente, né? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Juliana, já aconteceu de você a Condo prestar um serviço e na hora de tirar a nota fiscal o cliente fala, não quero a nota fiscal? Na sua opinião, o cliente se escolhe? Fica para o próximo bloco. De volta ao Araçatuba S.A., nosso último bloco de encerramento. E eu vou puxar com a pergunta que eu deixei no final, até porque eu conheço a história, teve uma história dessa aí, a Juliana me contou outro dia, que ao terminar um serviço prestado, e é uma regra, acho que da TCNB Condo, de todo o grupo, tudo é tributado, tudo é feito muito certinho. E ao tirar a nota fiscal para o cliente não queria de jeito nenhum e foi um complicador. Conta um pouco esse caso aí, Ju. Na verdade, a gente encontra essa dificuldade diariamente, né? Existe uma resistência das pessoas em fornecerem CPF, CNPJ, achando que vai, né, ser responsável pelo pagamento do tributo. Mas, na verdade, quem está emitindo a nota fiscal é a empresa e quem arca com esse pagamento é também a empresa. E é uma garantia também, óbvio, né, para o cliente de que se acontecer algum problema futuramente, olha, eu tenho aqui a nota fiscal, foi prestado esse serviço ainda no algo dia cultural, tal. Né? Sim, é algo cultural, é uma dificuldade que a gente encontra diariamente. Mas então a pergunta é, cliente se escolhe? Cliente que não queira, que queira fazer por debaixo do pano, assim dizer, tributariamente falando, esse cara não vai ser cliente da CNB Condo? Não, a gente não atende se a pessoa se recusar a fornecer o CPF ou o CNPJ para a emissão da nota fiscal. Por garantia nossa, a gente prefere não atender. Tem que fazer o que é certo, né? Sim. E até falando um pouco de cliente, eu queria voltar para dentro, né? Falar agora da equipe, né, Rodrigo? Eu queria só te dar um feedback. Eu acho que a Juliana é casada com uma pessoa que mexe com RH, não é isso? Sim. O Eduardo, ele mexe com RH. Então é uma pessoa que entende também, até por conta desse relacionamento íntimo. Então a pergunta já vai no endereço certo, né, Rodrigo? Que assim, você está com 13 pessoas na equipe e falando, é difícil também conseguir agregar, trazer bons profissionais e mantê-los na equipe. Mantê-los comprometidos, inclusive, né? Já que a agenda, por exemplo, né, para valer a pena, você tem que ter uma otimização
de agenda. E para Sim. otimizar a agenda, o cara também tem que ser bom profissional para fazer em bom tempo Sem e com dúvida. qualidade, né? E aí, qual que é a sacada para conseguir esse resultado? Hoje a gente tem alguns diferenciais na empresa, né, que pode ser comparada à multinacional, né, os benefícios que a gente compara, né, que a gente concede, na verdade, para o cliente, para o profissional, né? Sim. Nós temos os benefícios, né, plano de saúde, plano odontológico. Legal. E alguns benefícios para o funcionário para que ele, né, esteja contente com isso, Para né? valer a pena ele ficar lá e não falar, pô, legal, já conheci um monte de gente, vou sair. Conta uma ação que você está fazendo nessa empresa, Juliana, que eu acho que é muito importante, que é uma assessoria jurídica que você está prestando para os colaboradores, que foi uma ação que você fez sozinha, sem, vamos dizer, sem autorização do grupo como um todo, e tomou essa liberdade e começou a fazer isso. Isso tem surtido efeito? É uma coisa que conta, ponto? Sim. Na verdade conta, porque a gente, além do profissional, tem um lado pessoal. Né? Então, assim, eu procuro ver isso no funcionário, eu procuro estar sempre perto, estar sempre vendo o que cada um necessita, né? E é fantástico uma coisa, então, uma ação como essa. Acaba, né? Agregando valor. Agregando e sendo necessário, às vezes, muitos esclarecimentos jurídicos. Olha, aproveitando que você é advogada, eu posso te perguntar alguma coisa? É isso que eu imagino, porque muitas vezes, vamos dizer, nesses serviços terceirizados, nós estamos trabalhando com uma ponta que muitas vezes não estudou, que muitas vezes o Estado democrático de direito, entender esse negócio, é tão complexo que às vezes as pessoas até se perdem com as leis. E ter um contato direto com o seu colaborador e oferecer isso para ele como um benefício, às vezes vale mais do que dinheiro. Eu acho que é a dignidade da pessoa humana, né? É um princípio constitucional, né? E eu procuro trazer isso não só profissionalmente, como pessoalmente, né? Então, aquilo que está ao meu alcance, o que eu puder esclarecer, o colaborador sempre tem esse acesso, né? O que eu quis colocar nisso daí é o seguinte, essa relação íntima entre gestor e colaborador e cliente interno, que é o colaborador, quanto mais próxima, mais comprometimento você consegue tirar dos seus colaboradores? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida. Legal. Já acaba gerando uma confiança, né? Então aí você uma pega troca, valores, né? Aí você começa... Sim, confiança, né? Legal. São troca de valores, né? Aquilo que eu sei, eu concedo, aquilo que ele sabe, ele me concede, e um vai auxiliando o outro, porque é uma engrenagem. Se não andar conjuntamente, a empresa não funciona. Isso é muito interessante, porque normalmente, e assim, às vezes até a própria Justiça do Trabalho acaba imprimindo muito isso, o lance de empregador versus empregado, né? Sim. Empreendedor coloca em barcos diferentes, os dois têm que estar remando para o mesmo lado. Sim. Você falou de engrenagem, acho que engrenagem é perfeito, né? São coisas, eles precisam estar integrados, as demandas precisam convergir e tem que construir algo junto, algo conjunto. Né? Agora tem uma dúvida pessoal nessa conversa aqui, antes da gente ir para o lado pessoal da Juliana. É mais difícil gerir pessoas dentro de um grupo do que dentro de uma empresa sozinha? Porque, às vezes, cada empresa de um grupo pode ter um plano de carreira diferente. Sim. Como é que funciona isso, Ju? Gostaria de saber isso daí. É uma dificuldade que a gente encontra, mas acredito que seja normal, né, do mercado de trabalho, né? A gente, no dia a dia, vai passando por obstáculos Mas existe competição entre empresas do grupo? Existe. Existe, no âmbito executivo da coisa, existe briga mais feia do que no âmbito operacional? Infelizmente existe. Infelizmente existe, sim. Conforme a pirâmide vai se afunilando, Sim. é bom estar na base da pirâmide, as brigas são menores. Sim, sem dúvida. Vamos conhecer um pouquinho mais a Juliana? Vamos lá, vamos sim, claro. Ju, o que você faz para se manter atualizada? Estudo, constantemente. Faz cursos? Faço cursos. Faço pós-graduação. Está fazendo pós? Estou fazendo pós. Na área de gestão ou na área do direito? Não, eu já tinha iniciado quando entrei na empresa. Legal. Eu faço na área de direito. Que área do direito? Civil e processo civil. Ou seja, tem alguma coisa a ver com gestão. Sim, a parte de contratos, sem dúvida. Mas né? você pretende fazer alguma coisa? Sim, pretendo me especializar aí na parte de gestão, né? Até através de um MBA, quem sabe, né? Ou seja, você gostou então de ser gestora? Acho que eu estou esquecendo um pouquinho de ser advogada. Gostei bastante, sim. E, bom, é bem recente, né, a sua trajetória empreendedora, mas eu imagino que já deve ter momentos críticos, com certeza. E momentos de conquistas que você falou, puxa. Fala um pouquinho, escolhe um momento que foi mais punk, assim, aquele que você teve que tirar os desafios são diários, né? Todos os dias, eu falo, todo dia matando um leão, né?
Só que assim, muitas vezes o reconhecimento que você tem acaba compensando, né? Não é só o lado financeiro. Entendi. Outro dia mesmo eu recebi uma ligação de um elogio, de um trabalho. Legal. Eu falei, nossa, valeu mais do que... Paga os leões. Sim, né? Então, assim, o reconhecimento de que seu trabalho está sendo bem feito, Legal. de que você está colhendo frutos disso, supera qualquer coisa. Legal. E os momentos críticos estão relacionados a quê, Juliana, propriamente dito? Funcionário que deixa a empresa? Como Sim, é que é a primeira isso? dificuldade foi, né, estabelecer uma equipe Entendi. que pudesse trabalhar, Fiel. né, uma equipe fiel. A dificuldade foi encontrar os profissionais no mercado. Legal, entendi. E aí, muitas vezes você com um ritmo de trabalho, por hora o profissional chega, olha, né, aconteceu um problema, eu estou saindo. Mas hoje a gente está já superando isso, a gente está com uma equipe, com vários profissionais da mesma área para não refletir no cliente. Mas assim, nós como empresa acabamos sentindo isso, né, no início. E o que você gosta de fazer nas horas vagas, Ju? Na parte de agora, não vai falar que gosta de ficar pensando em negócio, não. Eu gosto bastante de fazer artesanato. Olha, que legal. Sim, Trabalhos manuais. trabalhos É um jeito manuais. de relaxar. Sim, Mas pintura. tem tempo para a família, né? Sim, Tem a 2 família, meninos. sem dúvida. Família em primeiro lugar, o artesanato fica, né, de escanteio, quase nem faço, né? Mas sempre os meus filhos, né, marido, família em primeiro lugar. Ai, que bom. Eu acho que isso é importante, né? Primeira coisa, família é a base de tudo, né? Sim, E que horas que você acorda? Dia a dia? 6 horas. 6 da manhã e vai dormir? Quando os filhos Depende. deixam. Meia-noite, 1h da manhã. Entendi. Pra que dormir, né? É, pra quê? Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, Ju. E eu acho que eu sempre gosto de motivar as pessoas que nos assistem, baseado nos exemplos que a gente coloca nessa mesa. Você é um exemplo que eu gosto de trazer para mim. Você, assim, a sua experiência, o que você vive como uma gestora de um negócio de terceiros, que para mim é um jeito mais profissional das coisas. Existe um comitê de sócios, diz as diretrizes até, mas quem toca, quem põe a mão na massa é alguém que está lá profissionalmente para isso, né? um executivo, né, que é o seu papel. Então deixa uma dica, olhando para essa câmera, para as pessoas que estão hoje dentro de um banco de universidade, né, Caio? Fazendo administração de empresas, por exemplo, que vão tá operando empresas. O que se valeu a pena ou se não valeu a pena essa mudança e o que a gente tem que manter em mente para ter sucesso como um gestor de um negócio? Sim, o que eu sempre falo, estuda, estuda e estuda. E sempre enxergue as oportunidades, né? Porque nem sempre às vezes, a oportunidade vai estar na sua área. A oportunidade pode surgir podem surgir outros caminhos. E enxergar essas oportunidades e encarar o desafio. Porque de nada vale um bom profissional ou um conhecimento acumulado se eu não repasso ele adiante. Então, é o que eu sempre dizia. Nossa, você é uma boa advogada. Sim, mas de mérito eu não vivo. Então, perfeito. O profissional ele tem que colocar a mão na massa mesmo e ir em busca daquilo que ele quer. Perfeito. A dica é essa, estudar, estudar e estudar. Nunca parar de estudar. Não. Acho uma ótima dica. E enxergar as oportunidades, Tá né? atento a elas, né? Perfeito. Sim. Nós vamos encerrando o Araçatuba SA dessa semana. Foi um papo ótimo. Ju, muito obrigado. Caíto, sempre um prazer. Eu que agradeço. Estar na mesa contigo. O nosso e-mail para críticas e sugestões é o araçatuba.sa, sem o cedilha, aracatuba.sa, @tvaraçatuba.com.br. Foi um prazeraço estar com vocês. Caíto, está contigo a palavra. Legal. Rodrigo, obrigado. Juliana, grande prazer. Foi muito bom. O prazer foi meu. Esse papo, sempre papo 10 aqui, né, Rodrigo? Essa mesa aqui é excelente. É gostoso demais. E assim, o bacana desse programa de hoje é que, assim, além de mostrar, né, o perfil, a empreendedora Juliana, a gente destacou um ponto que eu já até comentei contigo, que eu admiro demais assim, em você como empreendedor, que é o lance, e acho que é uma porta importante para se abrir, principalmente aqui no interior, né? Talvez em grandes cidades seja mais comum, e você está sendo o precursor disso aqui, pelo menos que eu tenho ciência, e eu acho que é importante compartilhar, que é esse lance de você empreender e dar oportunidade para pessoas que estão na equipe, pessoas que podem agregar a equipe, de empreender junto de forma corporativa. Então, acho que isso é espetacular, uma bela mensagem também para os empreendedores, que fique gravada na mente e nos corações. Amém. Até lá. Até lá. Amém.